Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus.
Gadol Elohai, Shiu ki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol Elohai. אותך ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great, how great is our God. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול, גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי, גדול Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus para todo sempre, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai Celestial, Deus vivo de Abraão, de Isaque, de Jacó, mais uma vez eu venho orar ao Senhor antes da abertura, do iniciar da pregação da sua palavra, para te pedir uma vez mais da tua graça sobre a minha vida, da unção do Senhor, que seja ela me conduzir em pregação, em revelação, em mistérios do seu coração, do seu evangelho, em sabedoria e em conhecimento,
em firmeza, em coragem, verdade, ousadia, em nome de Jesus Cristo. Também te pedindo, ó Pai Celestial, pedindo-te que tu, ó Senhor, tu faças esta palavra chegar a alguns corações, ou quem sabe a muitos, ou milhares, ou bilhões de pessoas, se assim o Senhor quiser. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E para ti, nada é impossível. Que à medida também que o Senhor colocar estes corações, destas vidas, ao ouvirem a pregação da sua palavra, Senhor, que à medida que elas estiverem ouvindo, a sua unção se antecipe sobre a vida delas, tocando em vossas mentes, dilatando os vossos corações, para que elas possam ouvir a pregação da tua palavra e enxergar Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Bom, a todos quanto um dia há de me ouvir, há de passar por esta pregação, por este vídeo, eu saúdo a todos vocês com a bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saúdo a todos vocês com a bendita paz e graça do nosso Jesus de Nazaré, o homem Jesus Cristo que esteve nessa terra, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está o nosso Senhor. Antes de se ascender aos céus, nos outorgou a incumbência de anunciar este evangelho ao redor do mundo, e há mais de 2000 anos a sua igreja está propagando deste evangelho na terra, e agora chegou a nossa vez, chegou o nosso tempo, e estamos aqui também para anunciar deste Jesus de Nazaré, do qual o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João também anunciou no seu tempo. Amém? Eu também gosto de deixar registrado a forma, o jeito, a maneira como Deus, o Senhor, Ele confere-me mensagens. Não é algo que venha da minha própria vontade. Não é algo que eu fico especulando e fico tentando forçar na minha mente um tema e etc. Às vezes eu até tento, mas quando eu sei que não é de Deus, não é inspiração divina, eu nem dou um passo a mais. Mas quando ele fala fortemente ao meu coração, e ele lateja na minha mente, no meu coração, um assunto, um tema, eu logo entendo que é Deus querendo me usar para falar a respeito disto que ele está falando. E ele me leva sempre pelo seu Espírito Santo, ele me conduz às Sagradas Escrituras, porque é daqui que nós extraímos as mensagens, os sermões que nós temos vindo trazer aqui nestes quase 4 anos, em nome de Jesus. Amém? Bom, e dessa vez, para o dia de hoje, a mensagem, o tema da mensagem é: além da confissão, permaneça no Evangelho. Vou repetir. Além da confissão, permaneça no Evangelho. Esta é o tema da nossa mensagem. E, de antemão, gostaria de vos convidar a você abrir sua Bíblia, seja ela expressa, digital, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículos 31 e 32.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículos 31 e 32. Amém? Bom, assim está escrito na palavra de Deus. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais uma vez. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, o tema hoje é: além da confissão, permaneça no Evangelho. Que a mesma unção que eu peço a Jesus que me ajude, seja a mesma a também ajudar a todos vós que um dia há de ouvir este pequenino e humilde servo de Deus que vos traz aqui esta mensagem, esta pregação, em nome de Jesus. Além da confissão, permaneça no Evangelho, é o tema dessa mensagem. E inicialmente nós lemos aqui 2 versículos da Bíblia Sagrada, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer para alguns dos judeus que na sua época creram nele, creram em todas as palavras, creram no reino espiritual que Jesus Cristo, a princípio, há 2000 anos atrás, veio estabelecer, veio ensinar e propagar, do qual a manifestação deste reino de Deus, a princípio, neste primeiro momento, é estabelecido para com uma finalidade: promover à humanidade o perdão dos vossos pecados, apresentar ao mundo os planos eternos de Deus ao coração do homem. E Jesus está dirigindo essas palavras no capítulo de número 8, versículos 31 e versículos de número 32, aos poucos judeus que nele creram. E Jesus está dizendo para eles que era para eles permanecer nessa fé, nessa certeza, nas palavras que Jesus havia falado e nas palavras que eles estavam acreditando e crendo. E Jesus considera todos aqueles que são que permanecem nas suas palavras como discípulos dele. E no versículo de número 32 que nós lemos, Jesus continua dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, à medida que você permanece nas palavras de Jesus, nos ensinamentos que ele ensinou, à medida que você vai permanecendo, você vai conhecendo dia após dia toda a verdade que você precisa para alcançar a vida eterna e o perdão em Deus. E note-se que Jesus, nas suas palavras, ele faz questão de dizer que conhecereis a verdade vos libertará. E isso nos leva a um nível de revelação de que Jesus considera tudo que prende o nosso entendimento acerca dele e do seu reino, do reino do Pai Celestial, como sendo uma prisão. Por isso ele afirmava para os amados judeus, eu acredito que Jesus muito alegre, contente, deles ter crido em Jesus, crido nas suas palavras, disse carinhosamente, disse com muito zelo e amor para todos eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos,
E é baseado nessa verdade que nós vamos falar um pouco hoje sobre a primeira carta, na verdade a carta que Paulo escreveu aos Gálatas dos seus dias, onde ali tinha gregos, tinha judeus, e aqueles que haviam sido convertidos pelas palavras de Jesus, enfrentou dias à frente algumas resistências e estavam regressando novamente para aquilo que Jesus falou que os aprisiona no seu entendimento a respeito de quem é Jesus, da sua obra redentora na cruz, e da sua graça, a graça do Pai oferecida a todos nós por intermédio de Jesus, seu Filho. Então nós vamos falar aqui um pouco nessa mensagem a respeito dessa grande verdade. Em nome de Jesus. Neste sermão falaremos sobre a importância de permanecer após uma confissão de fé no Evangelho segundo Jesus ensinou. Falaremos baseado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, onde iremos aprender algumas verdades a serem observadas pela igreja do presente século. Amém? Então, a partir deste momento, eu convido a todos vós a abrir e manter aberta a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Em no nome de Jesus. Bom, Jesus havia dito para os judeus que haviam crido nele, para que eles permanecessem na fé. É claro que Jesus é onisciente. É claro que Jesus sabia, ele sabe do início ao fim como seriam os dias de cada tempo, de cada estação. Jesus, ao dizer essas palavras para os judeus que creram nele na sua época, Jesus já sabia de antecedência que eles enfrentariam muita resistência por parte, talvez, de todos aqueles que não conseguiram crer, ou ainda no momento não tinha aberto o entendimento para essa grande verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus sabia que eles enfrentariam dias de resistências. E de fato, assim como eu disse, foi. Não passou muito tempo, não passou muitos anos, e aqueles mesmos judeus que haviam crido nas palavras de Jesus, em tudo que ele disse e ensinou, estavam novamente, gradativamente, regressando às velhas práticas dos velhos costumes. Não acreditando nas palavras e nos ensinamentos que Jesus havia dito. Tudo por conta de uma má interpretação de alguns que se introduziram no meio da igreja, mas quiseram fazer do evangelho, queriam na verdade adaptar o evangelho segundo Jesus ensinou com as práticas anteriores que se davam antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a unção de Jesus me ajude a falar sabiamente e que também esta mesma unção venha sobre todos vós que um dia há de ouvir este pequenino servo do Senhor. O que aconteceu então aqui descrito pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas? Houve um desvio do evangelho segundo ensinou Jesus.
O apóstolo Paulo ficou admirado por tamanha rapidez com que os gálatas haviam se desviado do genuíno evangelho segundo Jesus lhes havia ensinado. Mantenha sua Bíblia aberta e leia juntamente comigo. No versículo de número 6 está escrito exatamente assim: colocações das palavras de Paulo. Paulo ficou surpreso, abismado, admirado, surpreendido. E ele disse: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, logo alguns anos depois, algum tempo depois dos dias de Jesus, é de que eles haviam abandonado aquele ensinamento, aqueles princípios e ensinamentos que Jesus Cristo havia lhes ensinado, para que eles vivessem debaixo da graça de Deus e não mais debaixo da lei. E tudo por conta de que alguns se introduziram naquele meio para falar de um evangelho distorcido, querendo unificar a graça com a lei, sendo que nós em Cristo Jesus somos salvos pela graça, não mais pela lei. E isso pela fé, não mais por obras. Então não tem nada que ninguém possa fazer nessa terra de tão bom para alcançar a salvação. Nada. O ser humano mais bom, o ser humano mais perfeito em obras, e ele pode fazer obras maravilhosas, grandiosíssimas, poderosas, ser um homem muito bom. Pode ser um homem que dê esmola para os pobres, fazer coisas caridosas, mas nada disso é o suficiente para que ele alcance o perdão diante de Deus, o Criador do céu e da terra, nem a sua salvação. O fato de Jesus Cristo precisar ter vindo a este mundo já deveria ser suficiente para abrir os olhos de muitos, de todos. Graças a Deus que alguns lá há 2000 anos atrás tiveram essa percepção e entenderam esta obra divina do Deus Pai Celestial, de que Jesus Cristo veio porque nós não conseguimos e jamais conseguiríamos ser salvos praticando as leis de Deus, porque nenhum de nós foi capaz de obedecer 100%, sem nunca em nenhum momento errar e falhar nas leis de Deus. Então estávamos todos nós condenados diante de Deus. Por isso que Deus ele prometeu enviar o seu Filho nesses últimos dias. Há 2000 anos atrás ele já veio, o seu nome Jesus Cristo. Para quê? Para que por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Pai perdoasse os nossos pecados. Sim, Jesus levou sobre si os pecados do mundo inteiro. E é lógico, isso só vai passar a valer para todos os que nele crer, reconhecendo como o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na sua morte e também na sua ressurreição. Mas naqueles dias,
não muito tempo depois da morte de Jesus e da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, alguns naquela igreja, ali onde estavam os Gálatas, começaram a pregar um evangelho distorcidamente, levando aqueles que haviam crido no evangelho segundo Jesus ensinou, a crer parte no evangelho segundo Jesus escreveu, ensinou, melhor dizendo, e parte na lei segundo Moisés escreveu. Paulo chegou com um discurso de exortação naquela igreja. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele mesmo chega a dizer nas suas palavras de que se até ele próprio, que pregava o genuíno evangelho, segundo ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo seria um anátema, um condenado, um amaldiçoado. E qualquer um dos outros apóstolos também. E qualquer um dos homens que surgisse pregando um evangelho que não fosse segundo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes todos deverão ser considerados anátemas, amaldiçoados. Então, uma grande verdade nós também aprendemos aqui é de que os líderes de qualquer igreja que for no mundo, que pregar um outro evangelho, seja ele anátema, amaldiçoado. O próprio apóstolo Paulo havia dito que se ele e os demais apóstolos, ou qualquer uma outra pessoa, dentro ou fora da igreja, pregasse outro evangelho, sem ser o do que Jesus ensinou, estes sejam anátemas. Leia aí comigo, versículo 8 e versículo 9. Olha o que está escrito aí. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, seja ele anátema. Como já vou-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. Ou seja, há uma responsabilidade sobre aqueles que se dizem pregar o evangelho segundo Jesus ensinou e revelou. Mas tudo isso acontecia por causa de alguns que, infiltrados no meio da igreja, perturbavam a mentalidade daqueles que já haviam crido no genuíno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia alguns no meio da igreja que pervertiam o evangelho segundo havia ensinado nosso Senhor Jesus Cristo. Você lê isso aqui junto comigo, no versículo de número 7. Quando Paulo diz, o qual não é um outro evangelho. Entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. É aquele velho ditado, né? Eu não creio e impeço que o outro creia. E quero impedir, perturbar a mente de quem crê, de quem acredita. Jesus disse uma palavra para os religiosos daquele tempo, há mais de 2000 anos. E ele diz o seguinte, vós nem entrais no reino de Deus, nem deixai os que querem entrar. Jesus os repreendeu severamente. Jesus os repreendeu com suas advertências e exortações, com suas palavras.
Assim estavam alguns. Nem eles conseguiam aderir e viver na praticidade do Evangelho, segundo Jesus, nosso Senhor, ensinou. Como também perturbava a mente de outros que criam no Evangelho segundo Jesus havia ensinado. Mas também há uma outra verdade aqui. No versículo de número 10. Talvez Paulo, por ter falado com as seguintes palavras, que nós vamos ler daqui a pouquinho, nós podemos entender de que alguns, tanto os que pregavam o evangelho pervertido, que Paulo chama de um evangelho pervertido, um evangelho distorcido, quando na verdade não é um outro evangelho, um evangelho misturado com a graça com as velhas práticas de anteriormente. Alguns pregavam talvez para agradar a todos os dois tipos de públicos, ou vários tipos de públicos, para não desagradar nenhum lado nem o outro. E também aqueles que não se levantavam para defender a causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, acredito que também não se levantavam, afinal de contas, para ficar no neutro e não aborrecer nenhum lado nem o outro. São covardes. Mas graças a Deus que ao longo desses 2000 anos, o Senhor tem levantado os seus verdadeiros servos na terra, com coragem, com unção, para falar a verdade que precisa ser dito. E lá estava o apóstolo Paulo. Leia comigo o versículo 10. Olha o que está escrito. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Ora, ele deixou bem claro, quem quiser ser servo de Cristo, vai viver na contramão do mundo. Qualquer que pregar o Evangelho para agradar as pessoas, corre esse risco. Qual risco? De ser um anátema. De deixar de pregar a verdade por conta de medo, para agradar a isso ou aquilo outro, ou deixar de se levantar sabendo de toda a verdade e de tudo o que está acontecendo, para não desagradar, não ficar numa posição desconfortável. Eu prefiro viver desconfortavelmente aqui, pregando a verdade, mas um dia, quando eu estiver chegando lá, o meu Senhor dar ordem para os anjos, pode abrir os portões celestiais, porque o meu servo está chegando. E no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então qualquer que pregar o Evangelho para agradar as pessoas, corre esse risco. Nas palavras do apóstolo Paulo que nós lemos, subentende-se que tanto os que pregavam outro evangelho, um evangelho distorcido, quanto aqueles que se recusavam em se levantar em oposição a isto, ambos faziam ou deixavam de fazer alguma coisa para não desagradar os respectivos públicos que ali estavam naquela igreja. Isso é um grande perigo. E isso aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Bom, nos versículos 11 a 16, Paulo, ele vai dizer a característica do seu discurso.
qual é o evangelho que ele andava pregando, ensinando. E o evangelho que lhe foi apresentado. E desde o dia que ele recebeu a revelação do evangelho, ele permaneceu firme. Lembra das palavras iniciais que nós lemos? Jesus dizendo para os judeus, os amados judeus que haviam crido no nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: permaneçam. Só quem permanece estará de pé para ajudar os que estão tombando a um evangelho distorcido, enganoso, mentiroso, não verdadeiro, conforme foi dito e ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dos versículos 11 aos versículos 16, é Paulo dando o seu veredito de que o evangelho que ele anuncia, que ele prega, que ele ensina, é o evangelho segundo Jesus lhes revelou, que era o mesmo evangelho que Jesus havia ensinado no seu tempo, para os seus apóstolos e para todos da sua época, inclusive para alguns dos judeus que creram no Senhor naquele tempo. O líder deve se esmerar em pregar e ensinar o evangelho segundo Jesus ensinou e revelou. Por que ensinou e revelou? Para alguns, Jesus naquele tempo ensinou. Os do seu presente tempo, terreno nessa terra, Jesus andou ensinando. Mas outros, como o apóstolo Paulo, recebeu a revelação direta de Jesus, o que não contradizia com o que os apóstolos haviam aprendido, os demais apóstolos haviam aprendido do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Não havia contradição, era o mesmo evangelho. Só que Jesus não andou, Paulo não andou com Jesus, mas Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e lhes revelou, e o seu Espírito começou a lhes ensinar. Ele também aprendeu algumas coisas em alguns dias com os demais apóstolos, mas o evangelho que ele recebeu foi por revelação. Já Pedro, João e os demais apóstolos, estes receberam deste mesmo evangelho ensinado por Jesus. Jesus tanto ensinou quanto revelou o seu evangelho e ordenou que este evangelho que ele ensinou e revelou fosse pregado em todo o mundo. Leiamos versículos 11 a 16. Olha o que Paulo disse. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem algum, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e as assolava. Superava na religião judaica muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Ou seja, Paulo está tendo que se levantar para dizer que o evangelho que ele pregava e ensinava era o verdadeiro evangelho segundo Jesus. Lembra-se das palavras que Jesus disse sobre um pouco de fermento
leveda, né? Leveda toda a massa. Alguns falsos irmãos, como é classificado aqui nas palavras do apóstolo Paulo, estavam ali introduzido no meio, e como se fosse uma massa, né? Um fermento, levedando uma massa. E eles estavam ali no meio para causar ocasião. Tem alguns que não estão no meio para nos ajudar a encontrar, nos tirar nossa dúvida a respeito de Jesus, do Evangelho, do cristianismo. Esses não dão nem oportunidade, né? Mas havia ali, como disse Paulo, alguns falsos irmãos que ficavam espionando e procurando ocasião. Versículo 4 do capítulo 2 está escrito. Versículo 3 e 4. Mas nem Tito, que estando comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Versículo 4. E isso por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Até quem não era judeu naqueles dias, por conta da grande pressão de alguns que não conseguiam entender a graça, o reino de Deus, que agora, a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor, era mediante a fé, e era pela graça e não pelas obras, era por fé e não pela lei, que nós receberíamos o perdão e as promessas do Senhor. Por conta de alguns ali, que estavam ali apenas para causar ocasião, pressionar aqueles que estavam crendo no Evangelho segundo Jesus. Paulo, sabendo por antemão da pressão que estava o ambiente, ele fez questão de pedir a Tito, que Tito, que era um grego, não era um judeu, mas mesmo assim foi orientado a circuncidar-se. Só para Paulo poder chegar no ambiente com sua comitiva, porque ele fazia parte da equipe do apóstolo Paulo em suas viagens, naquele tempo, naquela época, naquele momento, para que estes falsos irmãos, como disse Paulo, não viesse procurar no meio deles ocasião para causar treta. Paulo não foi ali para causar briga, treta. Paulo foi para levar o genuíno evangelho e ensinar tanto a gregos como a judeus e a todos quantos estiverem ali, de qualquer nação, pregar o evangelho segundo Jesus lhe ensinou e lhes ordenou a pregar deste evangelho a todos os povos possíveis. O que a gente aprende aqui? Se Deus estiver falando ao seu coração, seja qual for a causa, motivo e circunstância, não deixe nada germinar, não deixe a dúvida germinar em seu coração a respeito da fé segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em 2 Coríntios também, Paulo vai dizer que na verdade chega a ser até mesmo um perigo viver no meio de falsos irmãos, né?
mais perigoso do que inimigos declarados. Por quê? Porque às vezes surpresas vêm de onde a gente menos espera, não é verdade? Inclusive, muitos que estavam ali próximo a Paulo, quantos que não estavam consentindo para os planos contra a vida dele, porque ele foi perseguido o tempo todo, a vida toda, a carreira ministerial todinha deste homem foi perseguido. E muitos, bem próximos, se dizendo irmãos, agindo de falsidade para com a vida dele, né? Por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, é só para a gente ler e entender uma grande verdade, que não deixe o irmão do seu lado perturbar a sua fé, a sua convicção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, mas eles não creem, eles não acreditam. Creia você, se o Espírito de Deus está te convencendo. Eu faço das palavras do meu Mestre Senhor, permaneça nessa palavra de Jesus. Permaneça neste evangelho segundo Jesus falou, ensinou, pregou no seu tempo. Está chegando nesse século 21 através da vida da sua igreja ao seu coração, à sua vida. Em nome de Jesus. Olha o que diz aí, olha o que ele falou. Versículo 20, 2 Coríntios 11, 26. Ele está falando aqui sobre as suas viagens, os seus perigos. Em viagens, muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Qual é o ensinamento aqui? Não deixe que os irmãos, os vossos irmãos que não estão conseguindo crer e acreditar, perturbe a vossa mente, o vosso entendimento, a vossa fé, a vossa consciência. Como disse Paulo, né? Versículo 6 que nós iniciamos lendo essa pregação, este sermão, de que alguns ali no meio estavam ali, no versículo 7, perturbando a mente dos irmãos, confundindo a mente deles. Em nome de Jesus Cristo. Bom, havia na igreja, segundo o apóstolo Paulo, pilares ou colunas da igreja. Quando a gente fala de pilares ou coluna, nós falamos de algo que sustenta, que é uma base para sustentar. Havia ali na igreja Tiago, Cefas e João, os pilares da igreja. Versículos 9 e 10 do capítulo 2. Havia na igreja alguns pilares ou colunas, pessoas que tinham toda a base do cristianismo para manter a igreja no caminho da doutrina do evangelho segundo havia ensinado nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, estes tanto deveriam ensinar, quanto também repreender qualquer vento de doutrina contraditória ao genuíno evangelho segundo Jesus ensinou e revelou. Leia comigo aí capítulo 2, versículo 9 e 10. Paulo está dizendo: e quando Tiago e Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão e concordância. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, juntamente o que eu também estava determinado a fazer. Pilares, pessoas que carregam a essência do cristianismo, estes têm dentro da igreja a capacidade de manter uma igreja no caminho
dos princípios segundo ensinou o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que daragaçu e terevácia. Em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Estes reconheciam a graça de Deus. Estes não fecharam a porta para o entendimento da graça do Senhor. Amém. Nós também podemos falar e encontrar aqui dentro destes ensinamentos um líder pressionado. Embora fosse e era o líder principal da igreja primitiva, mas em alguns momentos teve lá as suas oscilações. E mediante a esse contexto que os Gálatas estão vivendo neste período do apóstolo Paulo, entre os circuncidados e os incircuncidados, ele se sentiu pressionado, não querendo desagradar nem um lado nem o outro, nem os da circuncisão, nem os da incircuncisão. O que, na visão de Paulo, isso era muito ruim. Por quê? Porque você se esquivar disso era o mesmo que deixar pessoas acreditando na circuncisão como se fosse pela lei, se eles fossem pela lei serem salvos. Ou seja, voltar a acreditar na lei e não mais na graça oferecida pelo Pai Celestial na morte e na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pedro, líder pressionado pelos da circuncisão. É possível notarmos neste contexto que até mesmo grandes líderes podem estar cedendo a fortes pressões e se esquivando dos confrontos necessários para defender a verdade, para defender o Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos. É preciso confrontos. Não tem como fugir disso. O mundo dita uma coisa, nós cremos em outra. E se nós cremos naquilo que temos como base de fé em Jesus e os seus ensinamentos, é isso que nós vamos dizer para o mundo. É isso que nós vamos estar gritando para o mundo sobre o Evangelho segundo Jesus, nosso Senhor, escreveu, disse e ensinou. E era o que Pedro deveria fazer. Mas ele teve uma postura que precisou ser confrontado e corrigido pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículo 12. Olha o que está escrito. Paulo está dando relato dizendo: porque antes de chegar, versículo 11 e 12, vamos ler o versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Presta atenção. Segundo os costumes antigos, antes de Jesus, os judeus não se sentavam com os gentios, os circuncidados não sentavam com os incircuncidados.
Enquanto os gentios, enquanto os judeus fervorosos que batiam na tecla a respeito da circuncisão não chegavam, não tinha chegado da comitiva evangelística, vamos dizer assim, naqueles dias, que estava com Tiago, Pedro estava sentado no meio dos gentios. Porém, quando Pedro avistou os judeus chegando, e em especial acredito que aqueles que ficavam tentando arrumar treta por causa da questão da circuncisão e da incircuncisão, ele saía. Isso revelou para o apóstolo Paulo a pressão e a fragilidade da liderança de Pedro para resolver uma questão tão importante e necessária de compreensão, de entendimento, para que a igreja naquele tempo não se escambasse para a velha prática anterior, mas a viver de graça em graça, de glória em glória, de novidade de vida em Cristo Jesus, dia após dia, na liberdade com que Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Então aqui se viu um líder pressionado, não querendo desagradar. O fato de ele sentar, ele queria agradar os gentios, mas o fato de ele se ausentar quando os judeus chegavam, os da circuncisão chegavam, ele se retirava, querendo também agradar os dois tipos de público, que não dá para ser líder assim. Não dá, queridos, para nós agradar a todos, sendo que nós temos uma única verdade a dizer para o mundo. Um único ensinamento como base da fé cristã, o Evangelho do Senhor, a Palavra de Deus, os princípios de Jesus. É isso e acabou. Não tem outra conversa, não tem outra explicação. Não tem dois tipos de evangelho dentro da Bíblia para agradar dois tipos de público. Não tem, não existe. E é um memorial diante de Deus, registrando até o que eu falo aqui, de que é verdade o que eu estou pregando, de que é verdade do que eu estou deixando como pregação do Evangelho genuinamente no meu tempo, em nome de Jesus. Então não dá para agradar dois públicos, como Pedro, por se sentir pressionado, não querendo nem agradar nem um lado nem o outro. Momento ficava com os gentios na ausência dos judeus, e momento se retirava dos gentios na presença dos judeus, dos da circuncisão. Ei, Jesus, ele veio quebrar as divisões. Em Cristo Jesus, todas as nações poderão alcançar o perdão em Deus e receber das mesmas promessas que Deus prometeu desde Abraão para todo o povo judeu e para todos os gentios, que somos chamados de gentios. Todas as nações são chamadas de nações gentílicas, mas Deus nos amou mesmo assim e nos colocou debaixo da mesma promessa e garantias. E ao falar deste contexto de Pedro, nós também podemos aprender aqueles que receberam um dia um grande poder de influência, de liderar, de influenciar pessoas. O quão isso é bom, mas o quão isso também pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Nesse contexto, eu posso falar do perigo que Pedro estava provocando
em muitos por causa do poder da sua influência que ele tinha como líder da igreja primitiva. A influência de Pedro diante da pressão fez com que outros também tivessem a mesma postura que a dele diante da circuncisão. É possível nós percebermos isso no versículo de número 13. A postura, a decisão de Pedro em se retirar do meio dos gentios por conta da circuncisão que estavam chegando com Tiago, da cruzada evangelística ou da torneira evangelística, vamos dizer assim, só para a gente contextualizar, fez com que outros que era influenciado pela liderança de Pedro a tomar o mesmo tipo de postura. Por isso que é perigoso. A tal da influência. Influência é tão perigoso que no céu deu dor de cabeça em Deus. No sentido figurado, Deus não tem dor de cabeça, é claro que não. Mas arrumou um problemão no céu. Porque Lúcifer, o diabo, a serpente, ele, com o poder da sua influência, influenciou 1/3 dos anjos. Então, poder de influência é um negócio muito sério. Dependendo do contexto, nós levamos muitos milhares para dentro do reino de Deus, ou vai ser o oposto disso. E eu estou pregando toda a verdade de Deus. Tendo o céu de Deus, o trono do Senhor como testemunha, os anjos do meu Pai Celestial, do meu Senhor Jesus Cristo, e o Espírito de Deus na terra, e todo o universo criado por Deus como testemunha de que eu estou pregando a verdade. Versículo de número 13, leia aí comigo para você ver. Os demais judeus se afastaram com ele, com Pedro, de modo que mesmo Barrabás foi levado por eles a essa dissimulação. Presta atenção, olha o poder da influência. Barnabé andava com Paulo. Paulo foi o maior influenciador do cristianismo. Barnabé estava debaixo da influência apostólica, evangelística, ministerial do apóstolo Paulo, que influenciava para o bom, para o certo, para o correto. Mas a decisão de Pedro, que tinha uma baita de uma influência, fez até Barnabé ficar meio titubeando entre lá e cá. E agora? Eu fico do lado eu fico sentado aqui com os não circuncidados, ou eu vou para o lado de lá? Ele resolveu ir para onde? Se retirar junto com Pedro e os demais. Você vê o que é poder de influência. É capaz de mudar a mente até mesmo de pessoas que já estão convictas naquilo que é certo, verdadeiro, que é a direção correta, como sendo a base do cristianismo, segundo ensinou Jesus, e segundo pregava este homem chamado apóstolo Paulo. E que eu estou pedindo ajuda a Jesus para que eu consiga pregar também este mesmo evangelho, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, o perigo da influência aí. Olha o perigo da influência. Então, vós que um dia recebestes grande poder de influência, saiba que você carrega uma responsabilidade da qual um dia todos hão de prestar contas diante de Deus com tudo isso. E é verdade que eu estou dizendo. E é verdade que eu estou falando. Bom, mediante esse contexto ainda, falando de Pedro e da sua influência e do perigo da influência, nós também podemos chegar a uma conclusão de que líderes também falham, portanto, também devem ser exortados.
Nesse contexto, aprendemos que se faz necessário, quando preciso, exortar não apenas aos liderados, mas também os líderes, assim como o apóstolo Paulo fizera com o apóstolo Pedro. E aqui está um grande detalhe, porque às vezes os líderes ficam sem correção, sem repreensão, porque ninguém tem coragem de chegar neles e falar, ou talvez eles estão tão acima que não tem ninguém abaixo capaz de poder lhe falar uma palavra com amor, com exortação, e eles ouvirem, entenderem e reconhecerem, não, rapaz, realmente, humildade. Quem era o líder aqui de toda a igreja ali de Israel, Jerusalém? Era Pedro. A maior autoridade era Pedro. Mas Paulo foi lá e ele chega a falar, né? Fui francamente, ou seja, ele não foi ele não foi botando o dedo na cara de Pedro e humilhando Pedro, não, de forma nenhuma. Ele foi francamente, mas falou a verdade. Precisou falar a verdade. Exortou e disse e falou. Versículo 11 que nós lemos, né? Paulo diz: quando porém Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição. Ou seja, ele se opôs à postura com que Pedro se comportou naquele interim, naquele momento, diante deste fato narrado aqui, diante da circuncisão, diante dos gentios a princípio e depois com a chegada dos da circuncisão. E também no versículo de número 14, leia comigo, está escrito: mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Ou seja, é necessário. Mas quem tem coragem de se levantar para falar? Mesmo que isso lhe custe. Mesmo que fiquem bravos. Que tem uns que não gostam, né? Eu prefiro ser repreendido e exortado do que trilhar um caminho de ministério que vai me dar com os burros na água lá na frente. Ah, eu prefiro. Todos deveriam ser pensados sim. Acredito que depois daquele dia, Pedro deva ter tomado uma postura. Porque afinal de contas, Paulo abriu todo um caminho. Paulo veio com um discurso, falou abertamente para todos a verdade. Alguns ficaram até, considerou Paulo até inimigo dele, porque ele falou a verdade. Mas é preciso falar a verdade, senão a igreja inteira ia se escambar de volta para as velhas práticas, né? O fermento antigo, ou aquilo que não, como disse Jesus, não se derrama vinho novo em odres velhos, né? Mas agora debaixo da graça, da nova aliança, pelo sangue de Jesus. Amém? Bom, mediante tudo isso, por alguns acreditarem ainda nas questões da lei, alguns ainda viviam nessa praticidade, tentavam viver nessa praticidade debaixo da lei, né? Como se eles conseguissem ser aperfeiçoados, perdoados, e alcançassem as promessas de Deus mediante as leis do Senhor, do Antigo Testamento. E isso soou como uma insensatez na visão do apóstolo Paulo, né?
a insensatez dos Gálatas em querer ser aperfeiçoado pela lei. A disseminação de um evangelho pervertido levou os Gálatas a voltar a acreditar na lei, o aperfeiçoamento e as promessas que só a graça e a fé em Cristo Jesus pode nos dar. Gálatas capítulo 1, versículo do 1 ao 3, está escrito: Paulo disse: ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecesses à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo evidentemente apresentado e crucificado. Ou seja, eles viram a morte de Jesus e chegou a ouvir o mestre, as palavras de Jesus. Versículo 2: apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Presta atenção, eles chegaram a ser batizados com o Espírito de Deus mediante a sua fé quando Jesus lhes ensinou, né? No início, eles também receberam ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles estavam ali. Ou seja, eles receberam do Espírito de Deus pela graça e agora queriam manter a vida cristã, voltando a velha prática, a velha prática de querer viver pela lei, não mais pela graça. Aí Paulo faz uma pergunta para eles, né? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? As palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna, e os ensinamentos do Senhor. Sois assim tão tolos, depois de terdes começados pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne, pelas obras? Abra também sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não seria pelas obras pelas boas obras, pelas práticas das boas obras que eles alcançariam as promessas de Deus e o perdão diante de Deus. Se algum homem fosse capaz de viver 100% desde seu nascimento a lei, não haveria necessidade de Jesus ter vindo a este mundo. Mas como nenhum homem no mundo, nenhum homem dentre todas as nações foi capaz de viver 100% a lei do Senhor, sem pecar, sem errar, sem cometer um deslize, uma falha qualquer, houve a necessidade de Jesus vir. E agora nós somos salvos pela graça e não mais pela lei. Pela fé e pela praticidade nos ensinamentos das palavras de Jesus, que Ele nos libertou. Mas essa liberdade não nos dá a liberalidade de vivermos pecando por aí, como se Jesus nos libertou para isso. Não, Jesus não nos libertou para isso. Inclusive, Paulo, os capítulos mais à frente, vai precisar trazer esse nível de entendimento. Capítulo 5, versículo 1. Paulo está dizendo: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão.
Em outras palavras, ele veio dizer também de que não era para agora os cristãos fazer da liberdade com que Cristo nos libertou um direito para vivermos pecando, pecando descaradamente. Isso soou como uma insensatez para o apóstolo Paulo. Eles que haviam recebido a graça estavam caminhando tão bem. Por isso que Jesus, nas palavras que nós lemos, queridos, lá no início dessa pregação, Jesus disse uma palavra que é preciso todo cristão ouvir: permanecer. Por isso que o tema que Jesus Cristo me conferiu ao coração é: além da nossa confissão de fé em Jesus, no seu evangelho, nas suas palavras, permaneça no evangelho conforme Jesus ensinou. Por isso que Jesus diz aos judeus que creram nele: permaneçam, e verdadeiramente sereis meus discípulos. Decaravachuia terevácia. Tocamanche derreque tu cobraste derecamansuia terevácia. Bom, aí Paulo termina aqui, nós vamos finalizar aqui. Paulo termina dizendo para os Gálatas que, assim como Abraão foi justificado pela fé, e não por obra alguma, mas pela fé naquilo que ele ouviu de Deus e andou em obediência a esta palavra que Deus disse. E crendo até mesmo contra a esperança, para viver as promessas que Deus havia lhe dito. Que promessas? A promessa de ser pai de multidões, pai de uma numerosa descendência, sendo que quando ele ouviu Deus lhe fazer essa promessa, ele estava exatamente debaixo de um condicionamento de improbabilidade, contra a esperança, diga-se de passagem, porque ele era velho e a sua esposa, além de também ser velha, era estéril, não conseguia gerar filhos. Mas Deus fez questão, acredito eu, Deus já querendo que nos dias vindouros, ou seja, nos dias de Cristo, nós, o povo que cresce em Jesus, vivesse pela fé, porque agora nós vivemos pela fé, não mais pela lei. Acredito que Deus já querendo, vamos dizer assim, treinar a humanidade para viver no curso da fé. Ele chamou um homem de Ur dos Caldeus e lhe fez promessas absurdas, debaixo de condições que somente pela fé um homem poderia viver e realizar alguma coisa em Deus. Por isso que Abraão foi intitulado, foi chamado de o pai da fé. Aqueles que também creem em Cristo também vivem por esta fé. A fé em Cristo Jesus, nas palavras do Senhor, não mais debaixo de uma lei. Ora, isso é tão verdade que quando Deus chamou Abraão e ele andou pela fé e pela fé ele foi justificado, ainda não existia lei. Ainda não existiam os mandamentos do Senhor. Deus já estava indicando de que era pela fé que ele providenciaria a solução, a salvação, e seria pela graça. A lei veio a existir temporariamente para conter os anseios, a malignidade desenfreada do homem, até a chegada de Jesus Cristo. Até a chegada do nosso Senhor. Aí, Paulo vai dizer no versículo 3, dos versículos 5 a 11, Paulo disse: aquele que vos ministra o Espírito
e realiza milagres entre vós, ou faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são de fé são chamados filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé. Apregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todos os povos serão abençoados. Versículo 9. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Mas está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Ou seja, quem estiver tentando viver pela lei vai ser sempre um maldito aos olhos de Deus. É Deus que, o próprio Deus, quem escreveu e ordenou e escreveu essas coisas. Ele mesmo disse: visto que ninguém consegue viver obedecendo 100%, jamais isso seria possível. Alguém alcançar o favor de Deus, a salvação e as promessas do Senhor pela obediência à lei. Versículo 11, Paulo diz que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isto é evidente, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Agora, aqueles que teimam em acreditar que só será possível a gente, o homem, as pessoas, receber de Deus os benefícios, as promessas de vida eterna e etc., o perdão dos nossos pecados, apenas pela lei. E eu te falo, se você não consegue acreditar que é pela fé, olhai para Abraão, ele conseguiu ser justificado pela fé. Nós em Cristo Jesus conseguimos. Agora pela lei não é possível. Não é possível. Deus já apontou em Abraão de que Deus já apontava para nós nesses últimos dias, através de Abraão, de que pela fé seria possível sermos justificados diante de Deus, crendo no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, levando sobre si os pecados de todos nós. Quem nele crê, acredite. Quem nesse Jesus Cristo crê, será perdoado. Deus não lhes imputará a culpa do pecado. Deus lhes garante as promessas, todas as promessas que Ele tem feito. O justo viverá pela fé. Então, vós que creram neste evangelho, assim como Jesus disse, eu termino lendo o que Jesus falou e o que a gente leu aqui inicialmente. Faço das palavras de Jesus as palavras finais desta pregação. Versículo 11 do capítulo 8 de João. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu profetizo que a unção de Jesus venha abrindo entendimento de muitos, de milhares, de milhões ao redor do mundo, dentre todas as nações da terra, para que elas possam enxergar a verdade que é Cristo e todo o ensinamento do Senhor, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a unção de Jesus, que a unção do Espírito de Deus, que o poder de Deus, que o Espírito de Deus sobre a vida de cada um de vós possa fazer-vos enxergar a verdade que
vos libertará de tudo que lhes aprisiona, para que você não tenha fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho, segundo Jesus ensinou, e segundo ele revelou ao seu apóstolo Paulo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vocês conheçam a verdade, e que à medida que essa verdade fosse revelando em vossa mente, em vossos corações, abra o coração, creia em Jesus, aceite-o pela fé. Isso, que o Espírito de Deus faça esta obra da qual nós não podemos. Quem sou eu? Quem somos nós para lhe convencer? Mas o Espírito de Deus está na porta dos vossos corações, para lhes tentar convencer da verdade de Jesus Cristo. Que somente nele, pela fé nele, nós alcançamos o perdão e todas as promessas de Deus, em nome de Jesus. Para você que ainda não creu, meu convite é: venha, creia, aceite-o agora mesmo, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Para você que já tomou a decisão, ou estava titubeando entre dois pensamentos, por causa de algumas questões, que nessa pregação o Senhor firme você na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e no seu Evangelho segundo ele falou. E se você quiser aceitá-lo pela primeira vez, se porventura vós que há de me assistir e estiver ouvindo pela primeira vez a pregação do Evangelho e ainda não tomou essa decisão, ainda não abriu o coração e levantou as mãos, ou abriu a sua boca e confessou com seus lábios e creu no seu coração, porque Paulo vai dizer o seguinte, que com a boca nós confessamos e com o coração a gente crê em Jesus, nosso Senhor. E é muito simples fazer isso. Se você quer aceitar este Jesus, reconhecê-lo agora mesmo, até eu te ajudo em oração. Eu te ajudo em oração. Se você que um dia de passar por aqui, ouvir esta pregação, quiser fazer isso agora mesmo, ore junto comigo assim e diga: Jesus, eu ouvi o teu Evangelho. Jesus, o seu Espírito está abrindo o meu entendimento, estou enxergando agora a verdade. Estou te enxergando como verdadeiro Messias, que veio há 2000 anos atrás. Estou enxergando agora, Jesus, que tu és o meu Salvador. Estou enxergando agora, Jesus, que tu és o caminho, a verdade e a vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, salva-me. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Porque, Senhor Jesus, eu agora mesmo estou te confessando com meus lábios. Estou crendo no meu coração, Jesus, que tu és o meu único e suficiente Salvador. A partir deste momento em diante, Senhor, eu sou teu discípulo. Me ajude a permanecer nestas tuas palavras, para que eu continue sendo teu discípulo e alcance todas as promessas que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém? Se você fizer uma oração simples como essa agora mesmo, o seu nome já está escrito no livro da vida. No livro da vida. Em nome de Jesus. E feito isso, eu te oriento. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua residência, da sua casa, do seu bairro. Em nome de Jesus Cristo, fique firme nessa fé. E na primeira oportunidade, seja batizado nas águas. Em nome de Jesus. Porque este foi o mandamento do nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai Celestial, graças eu te dou. Muito obrigado por essa mais
mais a oportunidade que o Senhor me confere de poder pregar a Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Ora ao Senhor para te pedir que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes neste Evangelho segundo o Senhor ensinou na terra aos seus apóstolos e o Evangelho segundo o Senhor revelou ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a ficarmos firmes cada vez mais e a esperar este breve regresso do Senhor por essas nuvens, a receber a todos nós que cremos no Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também eu oro por todos aqueles que ainda, no momento, não tiveram suas mentes abertas, não compreenderam toda a verdade, Senhor. Eu oro para que um dia eles possam ser alcançados pela luz do Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra, Senhor, o vosso entendimento, fazendo eles enxergar, Senhor, Jesus, que Tu és o verdadeiro e único Salvador, oh, aleluias, o verdadeiro e único caminho que nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a Tua unção nesses últimos dias, que o Teu Espírito nesses últimos dias, Senhor, possa vir sobre todos esses povos, pelo qual o Senhor deu o Seu unigênito Filho para morrer numa cruz por todos esses povos, por todas essas gentes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia, sopra da Sua morada a unção sobre este globo chamado terra, que ela percorra, que ela venha na vertical, mas percorra na horizontal, alcançando todos os corações, todos os moradores dessa terra, Jesus. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Escreve, anota mais uma oração minha no Teu memorial, Senhor, em nome de Jesus, mais um pedido do Teu servo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh Senhor, faz essa obra, Espírito Santo, porque só Tu podes realizar isto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até uma próxima, se assim o nosso bom e querido Deus permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz. Gadol Elohai, Shilki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai. אותך ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל,
Gadol Elohai. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Gadol Elohai, Shiva Ki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh Ki Gadol Gadol Elohai, Shiva Ki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai. Gadol Elohai, Shiva Ki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh Ki Gadol